Olá, bem-vindos ao Sejures Online, sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir pelo Estatuto do Servidor Público do Estado de Pernambuco. Vamos estudar aqui a Lei Estadual 6.123 de 1968, que instituiu, já em 1968, o regime jurídico dos servidores públicos civis estaduais de Pernambuco, né? Então vamos ver aqui, vamos estudar o Estatuto do Servidor Público Estadual Civil, portanto esqueçam os servidores militares. Servidores militares possuem o seu próprio regramento, possuem o seu próprio estatuto. Aqui vamos trabalhar tão somente o servidor público do Estado de Pernambuco, o servidor que ocupa um cargo público civil no âmbito da estrutura do Estado. Vamos estudar a forma de ingresso nesse cargo público, vamos estudar a natureza dos cargos públicos aqui no Estado, vamos estudar também direitos do servidor, vamos estudar a investidura no cargo, vamos estudar o regime disciplinar. Mas cuidado, tá? O principal desafio do nosso regime jurídico previsto na Lei Estadual 6123 de 1968 é o ano da legislação. É uma legislação bastante antiga e temos que ficar atentos, ter cuidado, ficar atentos às orientações constitucionais, porque algumas normas aqui da nossa legislação, por ser muito antiga, não foram recepcionadas pela Constituição de 88. Então, vamos ter cuidado, né, no estudo dos institutos aqui do Estatuto do Regime Jurídico do Servidor do Estado, ok? Então, vamos lá. Bom, o primeiro artigo destaque é o artigo 2º da legislação. Aqui encontramos alguns conceitos que podem ser cobrados, podem ser objeto de alguma questão de concurso, tá? São conceitos técnicos, tá bem? E aí é interessante uma leitura, uma memorização. Destaco os seguintes conceitos, tá? Que podem ser questão de prova. Funcionário público é um bom conceito para ser cobrado no teu concurso. O que é funcionário público para o nosso Estatuto do Servidor Público de Pernambuco? O que é funcionário público para esta legislação? É a pessoa legalmente investida em cargo público estadual. Lógico que não seja militar, né? Porque o militar tem legislação específica, tem estatuto próprio. Sendo um cargo público civil, né, de natureza administrativa, tá? O nosso estatuto vai reger este funcionário legalmente investido em cargo público. O cargo público pode ser de provimento permanente, provimento efetivo ou de provimento em comissão. Vamos estudar os tipos de cargos públicos dentro deste regime estatutário definido pela Lei 6.123. Bem, outro conceito é do próprio cargo público. O que seria o cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades conferidos a um servidor. Tá? Então, como cargo público, entendam o conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas àquela pessoa legalmente investida. E de acordo com a lei, o cargo público ele tem algumas características. Quais seriam as características? Pode cair na tua prova. Ele precisa ser criado por lei, o cargo público é criado por lei, possui denominação própria, já atribuída pela própria lei que cria o cargo. Nós temos um número certo de cargos previstos na estrutura organizacional da administração, então eles estão em número certo e, pelo exercício das atribuições, o funcionário público deve ser remunerado, deve ser pago e o valor da retribuição será sempre pago pelo cofre público, né? Será sempre pago pelo cofre do Estado. Estas são as características.
tá bem? Estes são os dois principais conceitos muito comuns em concursos públicos. O conceito de funcionário público ou servidor público, que é uma nomenclatura mais moderna usada pela Constituição Federal, e o conceito de cargo público, ok? O artigo ainda destaca o conceito de classe. O que é classe? É o conjunto de cargos iguais quanto à natureza, grau de responsabilidade e complexidade de atribuições. Então, você pode ter um cargo público de classe única, ou seja, o servidor é investido nesse cargo e ficará sempre naquela única classe, ou seja, ele não sofrerá promoções. E o cargo público, ele pode estar estruturado numa série de classes, né? Então, você tem um cargo público estruturado num plano de carreira. Aquele que apresenta uma classe única, né, ele não tem promoção. É o cargo em que você é nomeado, investido e ficará estagnado sempre naquela mesma posição. É o cargo público de classe única. Mas você pode também ser nomeado num cargo público estruturado numa série de classes. E aí sim você terá promoções ao longo, né, da vida funcional. Vai passar de uma classe para outra, né, dentro daquele plano de carreira, através da promoção. E o dispositivo, o artigo 2º, te dá o conceito série de classes. O que é isso? É o conjunto de classes semelhantes quanto à natureza, grau de complexidade e responsabilidade das atribuições, constituindo a linha natural de promoção do funcionário. Portanto, quando o funcionário é nomeado para um cargo estruturado numa série de classes, ele terá promoções ao longo da vida funcional. Agora, quando ocupar um cargo de classe única, ele não tem promoção, tá bem? Bom, grupo ocupacional é o conjunto de cargos, né, assemelhados, cujas atividades profissionais são semelhantes. São aqueles cargos da mesma área de atuação. Então, por exemplo, você pode ter cargos dentro de um tribunal da área judiciária, você pode ter cargos dentro de um tribunal da área administrativa. Então, esses são os grupos ocupacionais, são aqueles conjuntos de cargos estruturados em classe única ou estruturados em série de classes, de atividades profissionais correlatas ou afins. Então, temos cargos de classe única ou de plano de carreira, de série de classes, da área judiciária ou da área administrativa. Isso seria um grupo ocupacional, tá? Bom, temos ainda serviço, especificação de classe, reclassificação. Memorizem estes conceitos, mas principalmente o que mais aparece em prova é o conceito de cargo, o conceito de funcionário público, o conceito de classe e o conceito de série de classes, tá? No artigo 4º, encontramos também um conceito interessante, que é o conceito de cargo de natureza técnico-científica e cargo técnico, tá? O nosso estatuto, ele regulamentou, ele conceituou o que é um cargo de natureza técnico-científica e o que é um cargo de natureza técnico. Estes conceitos são muito interessantes porque a nossa Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, inciso 17, ela proíbe a acumulação de cargos, vínculos, empregos na administração pública. Você só pode ter como regra um vínculo público em toda a administração pública, federal, municipal e estadual, né? Um vínculo público, tanto na administração direta quanto indireta, você só pode ter um vínculo público. Mas existem exceções, existem permissivos de acumulação. Lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 16, inciso 17, você vai encontrar esses assuntos. E quais são as exceções?
em que casos um servidor público pode acumular outro vínculo? Bom, o professor, vínculo de professor pode ter 2. Então, a pessoa pode ter 2 vínculos de professor, havendo compatibilidade de horários. A pessoa também pode ter 2 vínculos da área da saúde, havendo compatibilidade de horários, assim como o servidor pode ter um cargo técnico ou científico acumulando com professor. Então, um cargo técnico pode acumular uma matrícula pública de professor e um cargo científico pode acumular uma matrícula de professor, havendo, logicamente, compatibilidade de horários. E aí surge a necessidade do regime jurídico do servidor regulamentar. O que seria um cargo técnico, o que seria um cargo científico? E o nosso estatuto regulamentou. Então vamos lá, o que é um cargo técnico-científico? É aquele cujo provimento é exigida uma habilitação profissional em curso classificado e regulamentado como de nível superior de ensino. Já o cargo técnico é aquele cujo provimento é exigida uma habilitação em curso legalmente classificado e regulamentado como de nível médio de ensino. Então, o cargo técnico-científico é aquele cujo provimento, cujo ingresso exige uma habilitação profissional em curso legalmente classificado e regulamentado como de nível superior. Então, o cargo científico é aquele que exige uma graduação, que exige um curso de nível superior. Já o cargo técnico, ele vai exigir para a investidura no cargo um curso de nível médio, mas exige habilitação profissional, uma habilitação profissional específica, ou de nível superior, no caso de cargo científico, ou de nível médio, no caso do cargo de técnico. E aí é possível acumular uma matrícula de professor, nos termos da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários. Portanto, também são conceitos interessantes no artigo 4º, artigo 5º do nosso Estatuto. Bem, artigo 10. Destaco também o artigo 10 como uma possível questão de prova, já que ele enumera as formas de preenchimento dos cargos públicos no Estado. Nós podemos preencher um cargo público de que forma? Nomeação, promoção, reintegração, aproveitamento, reversão e transferência, de acordo com o artigo 10. Lembrando que a transferência, ela é uma forma de provimento declarada como inconstitucional. Esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, na prática, as transferências, elas não são mais realizadas porque elas determinavam o deslocamento de um servidor, por exemplo, do cargo de técnico para outra unidade e preenchendo um cargo de analista. Portanto, a transferência, ela era uma vacância, porque o servidor, no meu exemplo, saía do cargo de técnico e assumia em outra unidade de trabalho um cargo de analista sem concurso público, tá? E isto foi vedado pela Constituição de 88, portanto, a transferência já é um instituto inconstitucional, em desuso, não foi recepcionado pela Constituição de 88, tá? Então, quais são as formas de provimento de um cargo público no âmbito do Estado de Pernambuco? A nomeação, a promoção, a reintegração, o aproveitamento, a reversão e a transferência, mas você precisa lembrar e deixar isso muito presente, levar para a prova de que a transferência foi julgada inconstitucional e, muito embora esteja prevista aqui no texto do artigo 10
do Estatuto, do regime jurídico do Estado, ela, na prática, não é mais efetuada porque ofende a Constituição de 88, tá bem? Agora, vamos estudar cada forma de preenchimento de cargo aqui ao longo do nosso Estatuto e vamos começar pela nomeação. A nomeação é uma forma de preenchimento de cargo público que dá origem à relação estatutária, tá? Então, ela não pressupõe que você já tenha vínculo prévio com a administração pública, tá? Por isso que a nomeação, ela é considerada forma de provimento de cargo originária. Já as demais, aqui que vamos estudar, promoção, reintegração, aproveitamento e reversão, são formas de prover cargos públicos derivadas. Por que derivadas? Porque só acontecem com quem foi nomeado, tá? Então, cuidado. A nomeação é forma de provimento de cargo público originária. Já todas as demais são formas o quê? Derivadas de provimento de cargos públicos, porque pressupõe que a pessoa tenha sido nomeada. Então, quem vai sofrer promoção? Quem vai sofrer reintegração? Quem pode sofrer aproveitamento ou reversão? A pessoa que já tinha uma relação estatutária prévia, ou seja, no momento anterior foi nomeada para o cargo. A nomeação não. A nomeação não exige uma relação estatutária prévia, portanto, é conhecida como provimento originário ou forma de provimento originária de cargo público. Todas as demais são consideradas derivadas. E a nomeação, ela pode ser feita, nos termos aqui do nosso estatuto, em caráter vitalício, para cargos de conselheiro do Tribunal de Contas, né? O conselheiro do Tribunal de Contas, ele tem vitaliciedade, que é uma garantia de permanência no cargo muito forte. Ela só tem uma única exceção, que é a sentença judicial transitada em julgado. Já temos também a nomeação em caráter efetivo, que ocorre nos cargos públicos efetivos, que darão ao seu titular, né, estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício. A estabilidade também é uma garantia de permanência no cargo, no entanto, mais frágil, né, do que a vitaliciedade. A vitaliciedade é uma garantia de permanência no cargo que só tem uma exceção: a sentença judicial transitada em julgado. Agora, um servidor, né, efetivo, aquele que preencheu, que foi nomeado para cargo público efetivo, depois de 3 anos de exercício no cargo, ele então adquire estabilidade, que é uma garantia de permanência no cargo também. No entanto, ela comporta mais exceções do que a vitaliciedade. Um servidor efetivo estável, ele poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliações periódicas de desempenho negativas e até corte de despesas com pessoal no âmbito da repartição pública, tá? Então, este é o cargo público efetivo. O ingresso exige concurso público e o cargo público efetivo, ele pode apresentar uma classe única, significa que o sujeito será nomeado e não tem plano de carreira, não terá promoções. Ou o cargo público efetivo pode apresentar uma série de classes e aí sim ter direito a plano de carreira, ter promoções ao longo da sua vida funcional. O cargo público ainda pode ser comissionado, é aquele cargo
que tem previsão no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, o cargo de livre nomeação e livre exoneração, que nos termos do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, ele é destinado a encargos de direção, chefia e assessoramento. E é de livre nomeação do governador do estado, tá? A nomeação para os cargos de provimento vitalício obedece à legislação especial. Então, a forma de preenchimento do cargo público de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado segue a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado e não vamos buscar aqui porque não é o nosso objeto aqui do nosso curso, né? Mas entendam que os cargos vitalícios de conselheiro do Tribunal de Contas serão preenchidos na forma da sua lei especial, né, da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Já os cargos efetivos são preenchidos mediante concurso público, na forma prevista aqui no Estatuto, e os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração, também na forma aqui do artigo 3º do nosso Estatuto do Estado de Pernambuco. Fechou? Então não esqueçam, a nomeação poderá ocorrer em cargos vitalícios, em cargos efetivos e em cargos comissionados, tá? Bom, no artigo 13, nós estudamos a nomeação para cargo público efetivo, aquele que dará ao seu titular, após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho, dará ao seu titular a garantia da estabilidade, que é uma garantia de permanência no cargo, porém ela comporta exceções, como vamos ver adiante, né? Um servidor efetivo estável poderá perder o cargo por 4 hipóteses que vamos estudar adiante. Mas vamos falar da nomeação. O que eu preciso ter, professora, para ser nomeado num cargo público efetivo no estado de Pernambuco? Bem, eu preciso ser aprovado num concurso público. O concurso público no estado, ele pode se apresentar com simples provas ou ele poderá se apresentar com provas e títulos. Qual a diferença? Um concurso público de simples provas, né? O sujeito, então, ele presta a prova e sai a classificação, o resultado das provas. Já num concurso público de provas e títulos, nós primeiro temos a classificação das provas e depois aquele resultado, aquela classificação final do concurso, ela vai mudar em virtude da apresentação de títulos por parte dos candidatos. E o que são títulos? São qualificações previstas no edital do concurso que atribuem pontuação aos candidatos. Então, a classificação das provas, ela sofre uma modificação tremenda depois que os candidatos apresentam os títulos, né? Bem, então o concurso público, ele pode ser só de provas ou ele pode se apresentar com provas e títulos. O que a lei não admite é um concurso público apenas de títulos. Isto não é admitido pelo Estatuto. Bom, a nomeação, ela deverá recair sobre o aprovado no concurso, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos habilitados no concurso. Então, depois de nomear o quarto, obrigatoriamente a administração deve nomear o quinto. Esta ordem de classificação não pode ser desobedecida pela administração sob pena de nulidade do ato. Bom, em igualdade de classificação em concurso, dar-se-á preferência sucessivamente ao funcionário que já pertence ao quadro permanente do Estado e ao servidor contratado do Estado sob o regime seletista. Então, se acaso, né, lá na classificação do concurso tivermos um empate,
né? Um empate. 2 candidatos empataram, obtiveram a mesma nota, a mesma classificação. O critério do desempate já é definido pelo próprio estatuto. Terá preferência, sucessivamente, o funcionário que já pertence ao quadro efetivo do Estado ou, na sequência, aquele que foi contratado pelo Estado pelo regime trabalhista. Então, é uma ordem sucessiva, tá? Empataram na classificação. Quem tem preferência? O funcionário que já pertence ao quadro permanente do Estado e, na sequência, o servidor contratado sob o regime seletista, contratado pelo Estado sob o regime seletista, que nós chamamos de empregado público. Já a nomeação para cargos comissionados, tá? Ela é feita por livre escolha do governador, porque o artigo 37, inciso 2 da Constituição da República define o cargo em comissão, o cargo de confiança, né? Aquele que se destina a encargos de direção, chefia, assessoramento no âmbito da repartição pública do Estado. Esse cargo em comissão, ele é de livre escolha do governador, respeitados os requisitos e qualificações estabelecidas por lei para aquele cargo, mas ele é de livre nomeação do governador e também de livre exoneração do governador, tá? No artigo 15, temos orientações quanto ao concurso público, que nós já sabemos que é uma exigência para a investidura, para a nomeação no cargo público efetivo. O cargo público efetivo exige aprovação em concurso público para que ocorra a nomeação. O concurso, de acordo com o artigo 15, será público, tá? Pode se apresentar só por provas ou ele pode vir com provas e títulos. O edital do concurso, que deve ser publicado, disciplinará requisitos para inscrição, processo de realização do concurso, o prazo de validade, os critérios de classificação, os recursos e a homologação. Todos esses detalhes devem ser regulamentados, definidos, especificados no edital do concurso. A classificação dos concorrentes será feita mediante a atribuição de pontos às provas e aos títulos, se for um concurso de provas e títulos. Bem, no artigo 20, nós temos os requisitos que o candidato deverá apresentar para poder se inscrever no concurso. Artigo 20. Além dos requisitos especificados para o concurso, o candidato deverá comprovar no ato da inscrição. De acordo com o artigo 20, o candidato deverá comprovar no ato da inscrição a qualidade de ser brasileiro, estar em gozo de direitos políticos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, ter boa conduta, ter completado a idade mínima fixada em lei para o exercício do cargo e contar no máximo com 40 anos de idade. Sabemos que este 40 anos de idade, como idade máxima para inscrição em concurso, tá? Isso aqui é o quê? Inconstitucional, né? Inconstitucional porque viola o princípio da igualdade, né? A todos são garantidas iguais oportunidades de acesso aos empregos e cargos, inclusive na administração pública. Então, não podemos discriminar pessoas pelo critério da idade, impondo uma idade máxima para investidura em qualquer cargo, independente, né, da sua habilitação e do exercício das atribuições. A idade máxima prevista aqui no Estatuto do Estado de Pernambuco, esta idade máxima para inscrição em concurso público, independente de sua natureza, é inconstitucional, tá bem? Então, aqui temos no artigo 20 os requisitos que devem ser apresentados, né, que são exigidos
por ocasião do ato de inscrição no concurso. O candidato precisa ter nacionalidade brasileira, estar em gozo do direito político, estar quites com as obrigações militares e eleitorais, ter boa conduta, tá? Ter a idade mínima exigida para o exercício do cargo e com relação à idade máxima 40 anos, este requisito ofende a Constituição de 88. Fechou? Muito bem. E no próximo bloco, vamos trabalhar o quê? A posse, a investidura no cargo público do Estado de Pernambuco. Até o próximo bloco.